Josué capítulo 1, versículo de número 8. Josué 1, 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Diz assim, Josué 1, 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O desejo do coração de Deus é que você prospere na sua jornada, prospere no seu caminho e que você seja bem-sucedido. Não tenha dúvida quanto a isso. Deus te fez para dar certo. Deus te fez para que você seja bem-sucedido na sua jornada e na sua caminhada aqui neste mundo. E Deus está aqui dando a chave a Josué, dizendo: olha, Josué, medita na minha lei, de dia e de noite. Agora o Salmo primeiro, Salmo de número 1, diz assim: bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Bem-aventurado quer dizer feliz, afortunado. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Este homem é o quê? Bem-aventurado. E o que quer dizer bem-aventurado? Feliz, feliz, afortunado, muito feliz. Mas o versículo 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita. De vez em quando? Não, de dia e de noite. Preste atenção nisso, de dia e de noite. Eu estava imaginando e pensando, como que pode? Porque é possível alguém meditar na palavra de dia e de noite? É possível. Não é possível você ler a Bíblia o dia todo ou a noite toda, ou de dia e de noite. Você tem um tempo para ler a palavra. Você pode ter durante o dia um tempo para você ouvir a palavra, mas você pode pensar na palavra de dia e de noite, de dia e de noite. Aí o versículo 3 diz que este homem que medita na palavra de dia e de noite, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Olha só, ele será como o quê? Como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o quê? O fruto na estação própria, cujas folhas não murcham, e tudo que este homem fizer, prosperará. Olha que extraordinário. Agora eu quero mostrar para você, no Salmo 119, esse texto eu citei ele há pouco, mas eu quero ler para você na íntegra o que diz o texto. Salmo de número 119, Salmo de número 119, o versículo de número 97, 98, 99. Olha o que diz o texto: quanto eu amo a tua lei, ó quanto eu amo a tua lei, ó quanto eu amo a tua palavra. Queridos, é impressionante. Outro dia eu vi um pregador respeitado na nossa nação, líder de uma grande igreja. Ele estava dizendo assim: os textos bíblicos precisam ser revisados, reescritos. Você imagina um negócio desse? Não é suficiente. Nós estamos vivendo num novo contexto de sociedade. Esses textos precisam ser reescritos. Aquele que acrescentar um tio, uma vírgula, seja anátema, seja maldito. Como você vai reescrever o que está escrito? Não faz sentido. Não é a Bíblia que vai se conformar com o novo modelo de sociedade. É a sociedade que vai se conformar com a palavra. Porque se a sociedade se conformar com a palavra, ela vai ser feliz.
Não tem como, queridos, não tem como ser pleno, ser completo, distante da palavra. Olha o que ele está dizendo: ó, quanto eu amo a tua lei. Ela é a minha meditação o dia todo, ou nela eu medito o dia todo. O que é a meditação? Preste atenção. A meditação, eu vou explicar para você, e você já sabe, vou trazer à memória. A meditação não é a leitura da palavra. A meditação não é você estar ouvindo a palavra. A meditação vem de uma raiz hebraica que é exatamente como que um animal, uma vaca, aquele que rumina, ele sai pelo campo e pasta, e depois, não sei se você já observou, ela fica ali ruminando. A vaca tem mais de um estômago, 4. O pastor Joaquim é especializado nisso. Obrigado pela vida do pastor Joaquim. 4 estômagos. E vem pelo processo. E ela vai ruminando. E na ruminação, ela vai extraindo todos os nutrientes do alimento. E ela se torna o que? Saudável. A meditação é exatamente isso. Você trazer a memória e falar como que em voz baixa, sussurrar a palavra de Deus. Imagina. Agora eu vou aqui, depois eu vou no Salmo 63. Observe esse texto, versículo 98. O teu mandamento, a tua palavra, me faz mais sábio do que os meus inimigos, pois está sempre comigo. A tua palavra me faz mais sábio do que os meus inimigos. E o versículo 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. A tua palavra é a minha meditação. E porque eu medito na tua palavra dia e noite, eu tenho mais entendimento do que os meus mestres. Será que vale a pena meditar na palavra? É um princípio tão básico, tão elementar, que nós negligenciamos como cristãos. Nós como cristãos não somos ensinados neste processo da meditação. Quando você lê alguns livros de Dave Young Shu, ele vem de uma tradição budista, e eles têm a prática da meditação, não esta meditação no contexto da raiz hebraica, que é o preenchimento da mente com a palavra de Deus. Eles trabalham uma outra forma de meditação, que é o esvaziamento da mente. Sentam lá, cruzam as perninhas assim, né? Mas a meditação é você trazer a palavra, preencher a sua mente e falar em voz baixa. Observe o Salmo 63, versículo 5. O Salmo 63, versículo de número 5. O que diz esse texto? A minha alma se fartará como de tutano e de gordura. Preste atenção. O Salmo 23 diz: refrigera a minha alma. Quantos tem carro aqui? Não sei se você teve um carro que era refrigerado a água. Os carros são, só o Fusca que era a óleo, né? O Fusca era refrigerado a ar. Quando o radiador ferve, estoura o cabeçote. Não é assim? Se faltar água, o radiador ferver e se não chegar água no cabeçote, estoura. Tem muita gente com cabeçote aí, ou cabeção estourado. Estourado na mente. A mente fervendo. Já viu aquelas cenas assim, saindo fumacinha da cabeça? Olha o que diz o Salmo 63, versículo 5. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura. Hoje eu fui no açougue e vi lá um mocotó assim. É impressionante. Aquele osso que vem por dentro assim, aquele tutano. Produz saúde para o animal. Vida, vigor. E se você tiver meio fraquinho, comer um tutano de um mocotó, você dá um suador assim, mas dá uma fortalecida. Tem que estar um pouco forte para comer aquele negócio. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura. Eu pergunto, como está a sua alma? Tem gente que passa o dia dizendo: eu estou oprimido, vive oprimido. Eu quero dizer para você, quem tem que viver oprimido é o diabo, não é você.
Você não foi feito para viver oprimido. Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus para desfrutar da presença dEle. E na presença dEle, você desfrutar de alegria. Por que você está tão oprimido? Mas como não viver oprimido desse mundo? É a opressão de todos os lados. Você vai oprimir a angústia, você vai oprimir a ansiedade, você vai oprimir a depressão, você vai oprimir esses satanás todos aí. Mas você vai sair desta opressão. E como você vai sair desta opressão? Pelo processo da meditação. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura. Uma alma saudável, uma alma exuberante. Fala assim, mas todo dia assim? A Bíblia nos mostra que é possível vivermos assim. Nós vamos nos deparando, todos os dias nós vamos nos deparar com problemas, adversidades, e surge do nada. Mas você vai manter a alma equilibrada. A alma fala das emoções. Nós somos um ser trino, espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Quando nós nascemos de novo, que temos a experiência com Jesus Cristo, nós somos vivificados no Espírito. Estávamos mortos, separados de Deus. Não é a religião em si que nos liga. Religião quer dizer religar. Mas é essa experiência com Jesus, a experiência do novo nascimento, que nos conecta a Ele no Espírito. Deus é Espírito. O nosso relacionamento com Deus não se dá no nível da nossa alma. O nosso relacionamento com Deus se dá no nível do Espírito. A alma fala de emoções, sentimentos, razão, e esse contexto. Nosso momento de lazer, recreação. O nosso corpo, ele tem contato com o mundo físico. E o que se conecta com Deus é o nosso espírito. E para nos conectarmos com Deus é o processo do novo nascimento, que é a aliança que fazemos com Ele. Mas não para aí. Deus quer que você seja completamente restaurado na sua alma. Algumas pessoas, elas já nascem traumatizadas. Como assim, apóstolo? Quando você lê Atos, capítulo 3, a Bíblia diz que era colocado na porta do templo ali um homem aleijado desde o ventre da sua mãe. Ele já nasceu aleijado. Ele já nasceu traumatizado. Então, algumas pessoas já nascem traumatizadas na alma. Olha só, quando se gera um filho, ele está guardado e protegido no útero da mãe, mas ele já está recebendo sinais do mundo exterior. Se a mãe ela passa por um estresse emocional muito grande, a criança recebe aquilo, já recebe um registro e fica marcada. E quantas mães na jornada e na caminhada, no processo de gestação, vão passando por esses momentos de estresse emocional, e isso vai afetando a criança. E algumas crianças já nascem assim. E você olha para a criança, ela vai começar a crescer, a desenvolver, e ela tem algumas reações, e você diz, de onde veio isso? São marcas que já vêm desde o ventre da mãe. E outras vão sendo traumatizadas no processo da jornada, da caminhada da vida. A Bíblia fala a respeito de Mefibosete, filho de Jonatas. Ele era neto do rei Saul. A Bíblia diz que quando veio a informação a respeito da morte de Saul, a sua ama correu e ele foi derrubado, ele caiu. E ele foi traumatizado em ambos os pés. Então ele não nasceu traumatizado, ele foi traumatizado do processo da vida. E traumatizado, sabe aonde ele foi morar? Numa cidade chamada Lodebar. Aonde se morava o príncipe? Ele era um príncipe, neto do rei, em Jerusalém, no palácio. Ele foi tirado do palácio. Ele foi levado para um lugar distante, chamado Lodebar. Ele foi morar na casa de um homem chamado Maquir. E lá ele permaneceu. Quando Davi assumiu o trono, Davi se lembrou da aliança que tinha tido com Jonatas. Imagine a importância da aliança. Ele diz assim, será que existe alguém da casa de Saul, para que eu possa usar para com ele de bondade, por amor a Jonatas? Por causa da aliança que eu tenho com Jonatas. Olha a importância da aliança. E disseram para ele, olha, existe sim. Existe um homem chamado Mefibosete.
Ele é traumatizado de ambos os pés, e ele está na casa de Maquir. Todavia ele envia uma comitiva para que Mefibosete voltasse para o palácio. E olha como ele vai argumentar: quem sou eu? Eu não passo de um cão morto. Uma pessoa traumatizada pensa assim. Esses pensamentos de insignificância que têm invadido a sua alma, e você tem aceitado isso, não vem de Deus, vem do inferno. É possível que alguém tenha dito para você que você não tenha valor nenhum, mas eu quero dizer para você, você tem valor para Deus. E é possível que você mesmo tenha dito para você, você não vale mais nada, você não tem como dar certo. Mas eu quero dizer que isso é uma mentira de Satanás. Lá estava Mefibosete, e a visão que ele tinha dele mesmo era que ele era como que um cão morto, sem valor algum. Mas ele vai ser trazido de volta para o palácio. Ele vai se assentar à mesa do rei. Imagina, eu fico imaginando a mesa de um rei. Eu não fico pensando numa casa, hoje é muito importante, tem aqueles joguinhos americanos que facilita a vida. É tão interessante, né? Tem um joguinho americano, depois tem o suplar. Você coloca o joguinho americano, você põe toalha. Mas eu fico imaginando naquele contexto uma toalha grande, aquela mesa grande. E quando aquele traumatizado se assenta à mesa, ali estava aquela toalha que cobria a sua deformidade. Você vai se assentar à mesa do rei, e não importa o nível de trauma que você tenha sido acometido, todos vão ver você assentado ali, desfrutando do melhor do rei. Você pode aplaudir a ele? Por que eu estou dizendo isso? Sabe por quê? Porque não importa o nível, o tamanho do seu trauma, se você aplicar e se dedicar a viver este princípio, o princípio da meditação, dia e noite. Algumas pessoas, para se lembrar da palavra, precisam de um esforço. Existem algumas palavras que elas estão no meu coração e elas não me deixam o dia todo. Eu tenho uma palavra registrada, impressa no meu espírito e na minha alma, que é uma promessa da parte de Deus para nós: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Restituir-vos-ei, fala de restituição plena. Eu enviarei o trigo, o vinho novo e o azeite, e deles sereis fartos e tereis em abundância. É a promessa de Deus que temos para esta casa. É a abundância do pão, é do trigo. Isso fala da abundância da palavra. E todos os dias que nós nos reunimos, Deus tem uma palavra de vida que tem liberado sobre nós. Eu já não preciso me esforçar mais para trazer a memória. Eu penso nisso dia e noite. Dia e noite. Há uma palavra que Deus colocou no meu coração, é uma promessa que temos sobre nós, Levítico 26:10, que diz: estareis comendo da colheita velha, quando você vai tirar fora a velha para dar lugar à nova. E o decreto profético que eu tenho sobre a minha vida está sobre a sua vida, é que vai sobrar. Você recebe? Apóstolo, mas como eu vou viver isto? A meditação. Olha só, se você tivesse apenas o Salmo 23, projeta o Salmo 23 aqui. O Salmo 23, ele é extraordinário. Pode ser um princípio bom, um começo bom, para você entrar nessa chamada de meditação. Que diz lá: o Senhor é o meu pastor. Vai me faltar água, vai me faltar energia, vai me faltar comida. Não, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pastor, mas não precisa mais nem trabalhar. Lógico que precisa trabalhar, meu irmão. Eu vou para a praia Itapuã. Como que é aquela canção do poeta? Passar uma tarde em Itapuã. Não, você vai passar uma tarde em Itapuã, mas é uma tarde, não é o ano, não é uma década, é uma tarde. Amém? Você vai ter o seu tempo de descanso, o seu tempo para passear, mas você vai ser dirigente do seu trabalho. Mas o Senhor, Ele é o teu pastor, e nada te faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Pensa nisso. Fecha os teus olhos assim. Imagina verdes pastos. Nós somos comparados a ovelhas. Verdes pastos. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Olha que coisa extraordinária.
Meditação é isso, você trazer esta palavra. Ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Imagina, prepara uma mesa, veja uma mesa preparada, uma mesa de cura, de restauração, de transformação, de vida plena, de vida abundante. Imagina, pensa nisso, medita nisso. A minha alma se fartará como de tutano de gordura. Quando eu pensar assim, olha que extraordinário. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Olha o outro: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. A bondade, vem aqui, filha, isso aqui é a bondade. Aqui, pastora Lídia. Pastora Lídia é a misericórdia. Olha só: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Eu não vou precisar correr, ela vem atrás de mim. Você não está me seguindo, não? A bondade e a misericórdia, vem misericórdia. A misericórdia e a bondade não estão assim muito conectadas, mas eu estou conectando pela meditação. Estou meditando, a bondade e a misericórdia hão de me seguir todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade, a misericórdia, a bondade, a misericórdia, a bondade, a misericórdia. Eu não vou precisar correr atrás da bondade nem da misericórdia. A bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão. Presta atenção, você não precisa correr para o tanque de Betesda, se existe uma fonte poderosa. Ah, mas tem um movimento ali na esquina. Permaneça na fonte que é Jesus. A bondade e a misericórdia vão me acompanhar todos os dias. Todos os dias. Vê o Salmo 63, o versículo 6. Pelo amor de Deus, a bondade. O Salmo 63, 6. O que diz lá? Olha isso, 63, 6. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura. O que ele diz? Quando me lembrar de ti na minha cama. Quando me lembrar de ti aonde? Na minha cama. E meditar em ti aonde? Nas vigílias da noite. Olha que essa tradução, ela é extraordinária. Volta para o 5. Coloca os teus olhos aqui, veja o que está escrito: a minha alma se fartará como de tutano e de gordura. Fala de saúde, saúde emocional. Saúde emocional. Deus tem saúde emocional para você. Deus tem saúde emocional para você. E a minha boca te louvará com alegres lábios. Versículo 6. Quando? Diga quando. Qual é a resposta? Quando me lembrar de ti na minha cama. O que você faz quando você vai para a cama? Eu dou uma conferida no meu celular, até pegar no sono. O que você faz quando você acorda na madrugada ou fica ligadão? Já acordou assim? E fica assim. Está pensando? Não estou pensando em nada. Só o homem que não consegue pensar em nada, né? Não está pensando em nada. A mulher não consegue ficar assim sem pensar em nada. Preste atenção. Quando você acordar ou perder o sono, o que você vai fazer? Meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. O Senhor é bom. O que diz Jeremias? Jeremias era chamado o profeta chorão. Ele entrava em uns pleitos, umas paradas assim com Deus. Passava por umas guerras. A Bíblia diz que a alma dele se tornou em amargura. Era como um absinto. Olha, um homem amargurado. Um homem amargurado. Mas de repente, diante do caos, a cidade de Jerusalém destruída, o povo cativo, a pobreza,
predominando sobre a cidade. Ele diz: olha, eu estou me lembrando de uma coisa. E ele diz assim: eu estou trazendo à memória algo, eu estou me recordando de algo. E ele diz: quero trazer à memória o que me dá esperança. E o que me dá esperança é que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, e elas não têm fim. Você pode aplaudir a Ele? Olha que extraordinário. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã e não tem fim. A meditação vai trazer renovo sobre as suas emoções. Acredite, acredite. Pensa na palavra. Você está no seu carro, indo para o trabalho, vai pensando na palavra. Eu tenho conta para pagar, vai pensando na palavra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você tem uma missão difícil no trabalho, Deus abençoe o trabalho das minhas mãos, tudo que eu fizer prosperará. Mesmo que você tenha um diagnóstico médico, você vai poder trazer a memória. Isaías 53 diz que Jesus levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu já fui sarado, eu já estou curado. Deus é maravilhoso. Agora, medita na palavra. Traz a palavra. Rumina a palavra. Quando você fizer isso, nas madrugadas, nas vigílias da noite, lá na sua cama, a sua alma vai se fartar como de tutano e de gordura. E as pessoas vão olhar falando: não é possível. Que mundo você está vivendo? Que mundo você está vivendo? Que mundo é esse? É o mundo da palavra. É o mundo da palavra. Dê um aplauso ao Senhor. Misericórdia, bondade. Obrigado, filha, pode vir. Pode ficar aqui já o louvor, por favor. Certamente que a bondade e a misericórdia, preste atenção. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, sofismas, raciocínios, altivez de pensamento. A palavra de Deus. As armas da nossa milícia não são carnais. Quando você olha esses cursos que as pessoas dão e você paga caro para fazer, motivacional, e tem a sua importância, tudo eles baseiam onde? Na palavra. Tudo vem da palavra. Tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Imagina assim, pense assim, de acordo com a palavra de Deus. Deus fez você para dar certo. Diga assim: Deus me fez para dar certo. Deus me fez para governar a terra, sujeitar a terra. Deus me fez a sua imagem e semelhança para governar. Eu gosto do texto quando a palavra de Deus veio a João Batista no deserto da Judéia. Olha isso. A palavra de Deus, o que veio a ele? A palavra de Deus. Aonde ele estava? No deserto da Judéia. Voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Os vales serão aplainados, os montes e os outeiros. Todo o caminho tortuoso e escabroso serão endireitados. Isso está falando de topografia, está falando do estado da humanidade. Quando você vai para o livro do profeta Isaías, capítulo 9, aqueles que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Projeta lá Isaías 9, falando a respeito da manifestação do Messias, o nascimento de Jesus, o poder de transformação que vinha com ele. Aqueles que habitavam, olha só, mas para o que estava aflita não haverá mais escuridão,
Nos primeiros tempos ele envelheceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, porque este lugar se tornaria um lugar glorioso pela presença de Jesus. Pela presença de Jesus. Diz o versículo 2: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Falando de Jesus, Jesus chegou para quebrar as cadeias das trevas na sua vida. Toda a obscuridade da sua alma e todos os seus temores podem cair por terra. Medita na minha lei de dia e de noite. Josué, medita na minha lei, medita na minha lei dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Então você vai prosperar no seu caminho e você vai ser bem sucedido.